Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Vamos finalizar hoje falando de uma outra família, que é a família de José, Maria e Jesus. No domingo passado nós falamos de João Batista, Zacarias e Isabel, e nós vamos falar hoje dessa família tão importantíssima na nossa trajetória, na nossa jornada de fé cristã. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 1, versículo 26, nós vamos ler até o 38, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Versículo 28, o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Repete comigo: pois nada é impossível para Deus. Mais uma vez: pois nada é impossível para Deus. Agora você vai encher o seu pulmão e falar com mais fé: pois nada é impossível para Deus. Glória a Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor Deus e o nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, Deus, nesta noite. Agradecemos pela tua presença manifesta aqui neste lugar. Nós damos total liberdade ao Espírito Santo de tocar os nossos corações, de tocar a nossa mente, Senhor, tirar todo pensamento e sentimento que não pertence ao Senhor. Nós oramos e declaramos, Deus, que a tua palavra é viva e eficaz, ela é espírito de vida. E todos aqueles que creem na palavra de Deus, nós cremos que serão transformados de glória em glória e se tornará cada vez mais parecido com Jesus. Senhor, nós damos total liberdade ao teu Espírito de mover as tuas águas, mover águas também que estão paradas, Deus, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, trazendo cura, trazendo libertação, Senhor, trazendo renovação em nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua palavra. Senhor, libera sobre este lugar mais espírito de revelação, mais espírito de sabedoria, Deus. Nós não queremos voltar para a nossa casa da mesma forma que nós entramos. E eu, Senhor, entendo que muitas pessoas entraram de diversas formas, outras até mesmo com pensamentos de desistência. Não sei outras pessoas como entraram, mas eu tenho certeza como elas sairão daqui transformadas de glória em glória, Deus. Nós cremos na tua palavra, nós cremos, Senhor Deus, em tudo aquilo que está escrito aqui na palavra, e nós cremos que nós seremos alimentados nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Domingo passado nós falamos de Isabel, Zacarias e João Batista. Falamos que o próprio anjo, havia um anjo, né? Quantos aqui creem em anjo? Levanta a mão. Glória a Deus. Anjo, a Bíblia fala de 2 tipos de anjo, Miguel e o anjo Gabriel. Miguel é um tipo de anjo que ele protege Israel, é um anjo guerreiro. Só que o anjo aqui, Gabriel, é um anjo mensageiro, amém? Esse mesmo anjo aparece lá no livro de Daniel, e agora aparece
para Zacarias e agora está aparecendo para Maria, para transmitir, ou seja, um recado de Deus. E sabe que o mais engraçado é que essas pessoas sabiam discernir quando era um anjo falando com elas. Você sabe discernir quando é o Espírito Santo falando com você e quando é um anjo falando com você? Aqui demonstra o quê? Uma sensibilidade à voz de Deus. Sabe o que acontece também? Lá Filipe, o evangelista, ele ouve a voz do anjo e depois ele ouve a voz do Espírito. Quando está passando aquela carruagem lá com os servos da rainha Candência, lá em Atos, fala que ele pergunta, o que você está lendo? Aí o cara, estou lendo Isaías, mas você sabe o que está escrito? Não sei. Aí ele fala que o anjo pede para ele subir na carroça, ele sobe. Aí depois fala que o Espírito Santo pede para ele descer e batizar aquela pessoa. Então você vê aqui uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quantos aqui querem ter essa sensibilidade? Amém, irmãos? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante, porque os anjos, eles são seres celestiais superiores aos seres humanos, em poder e inteligência. Então a gente vê aqui que Gabriel, ele tem a função de transmitir mensagens especiais aos seus servos. Agora, um outro ponto importante que nós vamos observar aqui é qual é a diferença da pergunta que o anjo Gabriel faz para Zacarias com relação para Maria. Olha só, nós lemos no domingo passado, eu vou repetir aqui, Lucas capítulo 1, versículo 18. Nós vemos a resposta de Zacarias com relação ao que o anjo havia falado para ele, dizendo, olha, vocês são velhos, mas Deus ouviu as orações de vocês e vocês vão ter um filho. Imagina, o cara assim, eu sou velho, minha esposa é estéril, passou o tempo dela gerar um filho, como assim? E aí o anjo faz aquele homem ficar mudo. Lembra? Que ele sabia ministrar a Deus, mas ele não sabia ser um pai, ele não sabia cuidar de um filho, ele nunca antes teve a experiência de cuidar de um filho. Então Deus faz ele ficar mudo, ou seja, uma pessoa que sabe tocar, uma pessoa que sabe pregar, uma pessoa que sabe fazer muita coisa para a obra de Deus, mas não sabe ministrar sobre uma geração, não sabe ministrar e cuidar de filhos. Deus não está levantando apenas pessoas que saibam ministrar diante dele, Deus está levantando um tipo de gente que saiba cuidar, gerar filhos, uma geração de paternidade. Ainda mais no contexto como o nosso brasileiro, que existe uma geração órfã de pais vivos, mas que estão ausentes em suas famílias, não cuidam dos filhos. Muitos amam mais a estrutura da igreja e abandonam a sua casa. Eu citei um livro que vocês podem comprar depois, que é A Noiva Adúltera, do pastor Jackson, aqui no lado de Itajaí do Mevan, que ele fala, quando um líder ou um pastor tem um caso com a noiva de Cristo, ele abandona a casa e vive em função de servir a igreja, que é de Deus a igreja, mas ele não sabe equilibrar ali o momento. Ele acha que viver dentro da estrutura da igreja garante a salvação dele. Tem muito pastor aí que não é salvo não, irmão. Tem muita gente aí que não vive nos caminhos do Senhor, que está dentro da igreja e não vai ser salvo. Então, Deus não nos chama para fazermos a obra dele, Deus nos chama para estarmos com ele. Porque nosso primeiro chamado é relacionamento. Vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Ele nos chama para estarmos com ele primeiro. Porque tem muita gente fazendo a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Mas quando nós conhecemos o Deus da obra, aquilo que nós fazemos, faremos com muita autoridade, muito poder, com muita unção de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Então, vamos lá. Então, Zacarias, ele está dentro daquela condição de velho, a esposa estéril, e aí o anjo dá o recado para ele, dizendo, olha, a sua casa, a sua família vai ter um filho. E olha só a pergunta dele, mas como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Ele coloca diante de Deus ali uma improbabilidade, tipo assim, como? Só que a pergunta de Maria, capítulo 1, versículo 34, você está com a Bíblia aberta aí, no versículo 34, olha o que acontece. Ela pergunta, como será isso, se eu nunca tive relações com algum homem? Olha o que a gente aprende aqui. Maria estava mais preocupada com o processo do que Zacarias, que estava preocupado se realmente seria impossível.
ou se seria possível. Ou seja, ele estava se movendo debaixo de uma incredulidade. Já Maria estava se movendo debaixo de uma fé. Então nós vemos atitudes diferentes debaixo da mesma circunstância. Deus havia dito, eu vou fazer isso. Ah, não, eu sou velho, minha esposa é estéril. Já Maria responde diferente, mas ela pergunta, tá, eu entendo, mas eu nunca tive relação com um homem. Então ela estava preocupada mais com o processo, porque o processo é casar e ter relação com o homem para gerar um filho. Agora Zacarias não estava preocupado com o processo, porque praticamente a vida dele passou. Pessoas que têm idades avançadas e deixam de viver coisas extraordinárias em Deus, já não tem mais esperança, tipo assim, está chegando já a minha vida de partir, será que Deus vai fazer alguma coisa? Sabe, C.S. Lewis, ele fala uma coisa interessante, nunca é tarde para sonhar um novo sonho de Deus. Então, todo tempo nós precisamos sonhar. A gente vê o próprio Timothy Keller, 74 anos, dizendo, eu vou gastar a minha vida até o último respirar do meu pulmão. Perguntaram para um pastor, quando você se aposentar, você vai comprar uma casa, vai viver lá nas montanhas, no meio do mato? Ele falou assim, de maneira alguma. Não existe aposentadoria para mim, meu filho. Eu vou continuar pregando o evangelho até Jesus me levar. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Essa é a nossa função. Eu não vou me aposentar de ministério. Você não vai se aposentar do seu chamado. Não tem essa de se aposentar e dizer, Deus, eu vou pendurar a minha chuteira, não quero mais. Não tem isso, vai até o fim, meu amigo. Tem uma senhora lá da região de Bragança Paulista, 89 anos, discipulando pessoas. Ela está aproveitando ainda o tempo que Deus deu para ela. Sabe? Então, eu quero chegar nessa idade como o pastor Ademar de Campos, falando com 84 anos, dizendo o seguinte, Robert, todos os dias quando eu acordo, eu leio a minha palavra, não faço nada sem antes orar a Deus e ler a minha Bíblia. Apaixonado, 84 anos, falando com paixão da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. Eu falo, meu Deus, cara, em Provérbios fala o seguinte, que Senhor, que eu quero ter sabedoria de um velho e a força de um jovem. Amém, irmãos? Sabedoria de um velho e a força de um jovem. Chegar nessa idade ainda tendo força de jovem. E a sabedoria de velho agora nessa idade. Então Deus tem essa importância para derramar sobre a nossa vida. Então na pergunta de Maria não indica incredulidade, até mesmo porque ela responde, olha lá, versículo 38, olha o que ela responde. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Acho que você não entendeu, irmão, você não deu um amém caloroso. Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela não olha para a dificuldade dela, ela não olha para a necessidade dela, ela simplesmente está olhando para o impossível. Deus, naturalmente, isso não é possível, mas eu creio no sobrenatural. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer o que o Senhor prometeu. E ela diz, cumpra a sua palavra na minha vida. Porque humanamente não vejo possibilidade, mas no Espírito eu creio, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor promete. E sabe o que a gente aprende com isso? A gente vê até que Zacarias, ele não consegue mais acreditar, porque a vida passa, né, o sonho acaba, ali só está esperando aquele momento do Senhor recolher ele. Mas a gente vê que ele já não consegue mais ter certeza, porque a idade chegou para ele, e ele vê como algo impossível. Não. Mas percebe que Maria está debaixo de uma fé, e Zacarias está debaixo de uma incredulidade, mas mesmo assim, ambos foram condicionais e de fato aconteceu aquilo que Deus havia prometido. Zacarias e Isabel geraram um filho em idade avançada que nasceu 6 meses antes de Jesus, e nós vemos uma mulher que concebeu pelo Espírito Santo. Gente, isso aconteceu uma única vez na vida com ninguém mais, tá? Se alguma mulher aparecer, não, o Espírito Santo concebeu, não acredite, é outra coisa que não é do Espírito. Não tem essa, de, aconteceu, estava virgem lá, e aí o Espírito Santo veio, o anjo veio e falou, não existe esse negócio. Só foi uma única vez, e foi a promessa do Filho de Deus. Então nós vemos aqui, segundo ponto, um contraste entre o posicionamento de fé e a incredulidade de Zacarias.
Sabe o que o anjo diz diante de uma incredulidade? Ele fala assim: não há nada impossível para as suas promessas. Deus é Deus de promessa. Vocês creem nisso, irmão? Deus é Deus de promessa. Deus não está preparando uma promessa para você, mas está preparando você para a promessa dele. Quantas promessas vocês já receberam de Deus e muitas delas vocês não têm vivido? Porque a Bíblia é um livro de promessas. Por exemplo, a maior promessa que nós recebemos em nossa jornada é: você é um filho amado. Mas a pergunta é: você vive com essa mentalidade de um filho amado ou de um mendigo ou um órfão abandonado? Percebe? Vocês estão aqui comigo? Percebe? Há uma promessa: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Mas a pergunta é: você está vivendo como um filho amado? Porque existe uma diferença entre filho e órfão. O filho, ele não faz algo para receber de Deus, ele já tem aquilo que Deus já prometeu para ele. Por exemplo, se você for filho, você será abençoado. Não, você já é abençoado. Você não tem que fazer algo para ser abençoado por Deus, você já é abençoado por Deus, por isso você faz. Vocês estão me entendendo? Então, o filho, ele não vive por mendicância, ele não vive por necessidade, ele vive por um propósito. Ele não vive fazendo comparações por competitividade, por complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Já o órfão não. O órfão, ele vive por comparação, e quando gera comparação, gera o quê? Competitividade. Ele sempre vê o outro como inimigo dele. Sempre quando ele vê alguém prosperando, sendo abençoado ali e tal, ele fica com inveja. Quando ele vê alguém ali sendo usado por Deus, ele se pergunta: mas espera aí, eu não estou sendo usado por Deus? Não. Aí ele sempre traz um ambiente de comparação e leva para competitividade. E muitas vezes ele se move por ira, por raiva, por amargura, por vingança. Ele sempre tem um desejo de atenção. Ele sempre está buscando o quê? Ser o centro das atenções. Olha para mim, curta minha foto, comenta aqui no meu post. Então ele sempre está se movendo por uma necessidade de atenção e carência de amor. A gente sempre fala sobre isso. A necessidade de ser amado, a necessidade de ser, das pessoas darem atenção para ela. Isso é um órfão, está órfão, literalmente. Está com a necessidade de ser amado por alguém. E onde que ele deve receber amor e atenção? Dentro do ambiente familiar. Então essa é a responsabilidade dos pais, de suprir na vida dos filhos, para que eles lá na frente não fiquem mendicando: me ame, me dá atenção. Não, eu já dou atenção, já amo os meus filhos, para que eles não tenham que ficar mendigando pelos outros. Quanto mais eu derramo amor sobre os meus filhos, eles não têm que ficar batendo latinha no ponto, no farol, me dizendo: me ama, me dá atenção. Eles não vão fazer isso. Porque eu sei o que Deus derramou na minha vida, no meu coração. Eu sei da responsabilidade que eu tenho, não somente com os meus filhos, mas com a igreja do Senhor. Então, é esse senso de responsabilidade. E nós vemos, no domingo passado, inclusive, que Isabel, ela se escondeu durante 5 meses, porque ela estava se preparando, porque ela estava gerando nada mais, nada menos que João Batista. Então, ela precisava desse tempo para se preparar, porque não era algo, não é algo simples gerar. Mulheres que são mães, já deram à luz, sabe que muda tudo, muda a forma de dormir, muda a alimentação, muda tudo. Sim ou não? Muda completamente a rotina. Então é um cuidado, não é? Até mesmo para colocar um calçado, para sair na rua, andar de escada, sempre tem que andar com calma, porque está carregando algo muito precioso. Alguém muito precioso. Então tem todo um cuidado. Então aqui está falando do quê? De gerar algo. Está gerando algo, Deus está gerando algo sobre o seu povo. Terceiro ponto que a gente aprende aqui é a fé como uma gestação. Repete comigo: fé como uma gestação. Então Maria, ela acreditou que ela teria um filho antes de ter o bebê nas suas mãos. Hoje em dia nós temos diagnósticos, né, para saber até o sexo da criança com 2 meses, 3 meses. E quando você já tem essa informação, o que você faz? Já faz um enxoval, já pinta o quarto na cor do sexo, do gênero da criança, já dá nome, não é? Não é isso? Você já se prepara, mas você está com o bebê na mão? Não. Mas você já trata a bênção de Deus como se ela já existisse nas suas mãos. Você não vê, você não conhece o rosto, você não sabe, mas está ali. Está sendo gerado, você está gestacionando, você está carregando algo. Então a fé, ela é como uma gestação.
Então ela começa com uma semente e vai ali crescendo, se tornando um feto, vai criando ali os membros, os órgãos, vai se formando dentro do ventre da mãe ali, até chegar ao ponto de nascer. E nós falamos no domingo passado que existem 2 tipos de parto: o parto natural e o parto cesáreo. O parto cesárea, geralmente quando a mulher dá a luz no parto cesáreo, não tem dor, é indolor, dá uma injeção ali, né? É uma hack que dá, é uma hack, né? Fica ali, mobiliza tudo, o médico vai lá, abre a barriga da mãe, tira o bebê, e a mulher de boa ali, ó, tranquila. Só que quando nasce, ela não pega a criança no colo, porque está paralisado. Ela não dá o primeiro banho, ela não cuida nos primeiros dias, ela sempre precisa de alguém para fazer aquilo que era para ela fazer. Agora, mulheres que dão filhos em parto natural, dói, é dolorido, tem aquelas contrações fortes, mas quando nasce, é ela mesma que pega no colo, ela mesma que amamenta, ela mesma que dá ali os primeiros banhos. Vocês estão me entendendo? Então, quando Deus está gerando algo na sua vida, não é para você terceirizar a sua responsabilidade, é para você bater no peito e falar: Deus, é comigo, cumpra-se a tua palavra. Então, muitas vezes, Deus está gerando algo dentro de nós, e nós terceirizamos para outra pessoa. Não, eu não vou ser capaz, eu não vou dar conta, eu vou dar para outra pessoa cuidar. Por exemplo, criança que é abandonada em orfanato, são pais que tiveram relações, mas viram as suas condições psicológicas, financeiras, e simplesmente abandonaram seus filhos. A gente sempre vê uma problemática na sociedade. Cara, se você sabe que você pode engravidar, então não tenha relação com qualquer pessoa, cara, pelo amor de Deus. Porque é fácil, né, ter relação com alguém e depois largar a criança, rejeitar. Tem crianças que já são rejeitadas dentro do ventre. Só espera nascer para entregar ali no próximo abrigo que encontrar na esquina. E quantas crianças estão precisando de serem adotadas? Mas sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas que estão órfãos, até mesmo dentro do nosso ambiente, que querem ser adotados, precisam de um pai, estão clamando por um pai. E pessoas que foram muitas vezes abandonadas, rejeitadas na vida, elas têm dificuldades de relacionamento. No maior simples gesto de amor, ela pode interpretar como talvez um abandono ou uma rejeição. Se não der um oi, um bom dia para ela, meu Deus, me rejeitou, não volto mais aqui. Então ela tem isso aí como uma capa, como digamos, uma proteção para ela. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida, não é isso que Deus te planejou. Deus não planejou para você viver como órfão, Deus te planejou para você ser um filho, uma filha. Isso é importante. Isabel e Zacarias, eles entenderam o que eles estavam carregando, então eles assumiram a resposta. Depois caiu a ficha de Zacarias dizendo: cara, realmente, Deus gerou algo no ventre, Deus gerou alguém dentro do ventre da minha esposa que já está com a idade avançada. Então a gente precisa tratar a promessa de Deus como se já existisse. Muitas vezes pode levar o tempo para o seu cumprimento do que Deus prometeu com os nossos olhos naturais. Pode levar muito tempo. Uma gestação leva 9 meses. Mas não estou falando de uma gestação apenas natural, mas uma gestação de algo que Deus colocou no teu coração. Um plano, um sonho, uma visão, um projeto. Um plano de família, um plano de um casamento, um plano de um trabalho, um projeto de tocar pessoas, começar um projeto para abençoar, tocar e transformar pessoas. E está ali, talvez você recebeu uma semente 10, 20 anos atrás. Mas a gente precisa ter a responsabilidade de cuidar daquilo que foi semeado. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, só transforma pessoas que respondem ao Evangelho. Por que minha vida não é transformada? Porque eu não respondo ao Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Você abre os noticiários, irmão, só tem tragédia, não é verdade? Aí sua mente fica toda embaranhada. Você vai abrir ali o canal. Quem assiste Datena, a partir de hoje, desliga o Datena da tua vida. Porque é só tragédia, a sua mente fica ali grudada só nisso. E aí você fica só se alimentando de péssimas notícias. É tantas péssimas notícias que nós ouvimos, assistimos durante a semana. Se nós não alimentarmos com a boa notícia do reino de Deus, a boa notícia que nós fomos salvos do pecado, fomos salvos da morte eterna, fomos salvos da ira vindoura de Deus e reconciliados por Cristo em Deus, é uma boa notícia. Você estava perdido,
Você estava no lamaçal do pecado, aí Jesus te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho amado. Isso é uma boa notícia. Quem você era antes, quem você se tornou hoje, e quem você está se tornando em Cristo, porque a nossa jornada, ela vai ser até o fim. Você vai chegar lá aos 90 anos, você cada vez mais se tornando parecido com Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? O que é ser parecido com Jesus? É ter os mesmos princípios que Ele carrega, irmão. É termos os mesmos princípios. Então, muitas vezes pode levar tempo para você ver o cumprimento da promessa de Deus. Talvez por conta da situação que você esteja vivendo hoje, você fala, nossa, Deus está demorando. Deus está demorando, Ele prometeu, mas já se passaram 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, e nada está acontecendo. Mas a pergunta é, nessa promessa de Deus, você está assumindo uma fé responsável? Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Mas você está assumindo uma fé responsável para viver o que Ele tem para você? Lembra que Deus promete ao povo que eles entrariam na terra prometida, lembra? Uma terra que emana leite e mel. Leite e mel representa lugar de bênção, de prosperidade. A terra prometida é equivalente ao reino de Deus no Novo Testamento. Então, uma terra que emana leite e mel. No Novo Testamento, uma terra de paz, justiça e alegria no Espírito. Quantos aqui querem viver isso, irmão? Vamos lá. Nós queremos, desejamos paz, justiça e alegria, não é verdade? É uma boa notícia. É uma boa notícia. Paz, quem não quer viver em paz? É tanta confusão na família, tanta confusão no casamento, tanta confusão com os filhos. Mas a gente quer o quê? Paz. Justiça. O que é justiça? Não é apenas você parar de fazer o que é errado, mas começar a fazer o que é certo. Às vezes alguém pode falar assim, pastor, então eu parei de fazer o que é errado. Glória a Deus, irmãos. É o primeiro passo, mas você está começando a fazer o que é certo. Então, justiça não é apenas parar de fazer o que é errado, mas é começar a fazer o que é certo. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Repete comigo. Justiça não é apenas parar de fazer o que é errado, mas começar a fazer o que é certo. E a alegria, irmãos, alegria é o terceiro elemento do reino de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. É um fruto do Espírito. Então, um cristão que não manifesta alegria é porque não está vivendo a promessa de Deus. Essa é a verdade. Ele promete alegria para a nossa vida. Tem dias, irmãos, que você fala assim, cara, está tudo cooperando contra, não é? Parece que está tudo indo ao contrário do que Deus disse. Mas sabe o que a Bíblia fala? A alegria do Senhor é minha força. Deixa eu te falar uma coisa, a sua alegria não pode ser movida pelas circunstâncias da sua jornada, mas pelo que a palavra de Deus diz. Eu não estou alegre, eu sou alegre. Eu não preciso depender de uma situação para eu ser uma pessoa alegre, eu sou alegre com Cristo. Eu não preciso esperar que minha conta bancária fique zerada ou perca uma oportunidade boa, eu continuo alegre no Senhor. Eu devo aprender o que de fato é viver a plena alegria no Espírito. E sabe de todas as coisas que o diabo quer tirar de mim e de você, além da sua identidade? Roubar a sua alegria. Porque quando ele rouba a sua alegria, você perde o seu ânimo, você perde o vigor, não é verdade? Já acordou aquele dia que você está alegre? Você fala, caraca, hoje Deus vai me usar. Aí você está todo alegrão. Aí de repente, houve uma notícia, aí você murcha. Aí vive como se fosse uma montanha russa. Estou alegre, triste. Alegre, triste. Aí você vem num culto de domingo, ouve uma palavra do pastor, sai cheio do Espírito Santo, chega na segunda-feira de manhã, aí você fala, misericórdia, cara, o que está acontecendo? Cadê aquela alegria do culto de domingo? E Deus promete estar conosco em todos os momentos, principalmente nos dias maus. E nos dias maus, não é que assim, a nossa alegria se foi. Não, cara, que você precisa entender que em todos os momentos você precisa estar alegre. Ser alegre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos impulsiona. E quantos de nós precisamos dessa alegria, irmão? E quantos de nós precisamos desse derramar do Espírito Santo para sermos tocados por esse espírito de alegria? Quando eu falo alegria, a Bíblia fala de alegria, não é você saindo distribuindo sorrisos, mas é você estar plenamente satisfeito em Deus. Eu não preciso de nada, porque eu já tenho tudo, eu tenho Cristo. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. A tradução hebraica diz, o Senhor é meu pastor, não preciso de nada.
E a gente parece que vive como um órfão, precisando, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não, eu não preciso de nada, porque eu tenho o Senhor na minha vida. E se eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho tudo. E Deus vai acrescentar, vai usar pessoas, vai tocar no coração daquelas pessoas que estão disponíveis, daquelas pessoas que estão com o coração completamente rendido ao Senhor, que vai, de alguma forma, contribuir naquilo que Deus já está fazendo. É esse lugar, irmãos. Mas muitos de nós precisamos do quê? Dessa alegria do Espírito. Às vezes alguns ficam com cara igual o de maracujá. Uma cara amarga, parece que chupou um limão de manhã, um dia não gostou. Sabe, tem um livro da Bíblia que é o Provérbios. Provérbios é o livro de sabedoria. Quantos aqui já leram Provérbios? Provérbios é o livro escrito por Salomão no auge da vida dele. No auge da sabedoria. Pensa num cara assim, meu Deus, está tudo cooperando, Deus está abençoando, Deus está fazendo. Só que aí ele perde algo muito precioso. Ele não perdeu a sabedoria, ele perdeu o temor a Deus. E por ele ter perdido o temor a Deus, ele se entrega às paixões das mulheres, das concubinas, e se entrega aos deuses. Aí quando ele se vê igual um maracujá, ele escreve Eclesiastes, que é chamado o livro mais azedo da Bíblia. Então nós vemos, no auge da vida dele, no auge da sabedoria, ele escreve Provérbios. E ali, na depressão, ele escreve Eclesiastes. Sabe o que o Senhor ministra no nosso coração, o meu, o teu? Sabe o que Deus está falando para você? Não se impressionar com a sabedoria de Salomão em Provérbios, muito menos entrar na depressão de Salomão de Eclesiastes. Sabe por que ele entrou em depressão? Porque ele perdeu o temor ao Senhor. E Deus está nos levando a esse lugar do resgate do temor ao Senhor. Sabe o que nós precisamos? Cultivar a sabedoria dos primeiros dias e o temor dos últimos dias. Eu conheço muita gente sábia, irmão, até mesmo na igreja, mas você vê que faltou temor. Quantas pessoas vocês conhecem, estão no mundão aí, eles arrotam Bíblia para você, eles jogam muitos versículos, mas você vê e fala, cara, por que você está vivendo essa situação? Você conhece tanto da Bíblia? Quem conhece gente assim? Você fala, meu Deus, cara, você é um desperdício para o reino, meu amigo. Você podia causar um estrago no reino das trevas. Mas sabe o que falta para essas pessoas? Temor ao Senhor. Perderam o temor. E Salomão perdeu o temor. Ele não perdeu a sabedoria, que ele continuou sendo sábio, mas ele perdeu o temor ao Senhor. Então trate a promessa de Deus como se essa promessa já existisse, irmão. O anjo promete ali para Maria, que ainda tinha tido uma relação com o homem. Deus promete ali para Zacarias, mesmo apesar da idade, e Isabel ali com a esterilidade, Deus prometeu. E simplesmente Maria diz, cumpra-se-me a tua palavra, Senhor. Olha só, ela nem tinha recebido ainda o filho na mão, e ela já diz, cumpra-se-me a tua palavra. Sabe, eu vi uma história de uma pastora, achei bem interessante. Ela foi na casa de um casal, e chamaram ela para jantar. Ela chega lá na casa, e aí a mulher da casa, a anfitriã, falou assim, vou chamar o meu marido, ele é um reverendo, ele é o pastor. Aí chamou o marido, aí o marido foi lá e tal, paz missionária, e cumprimenta a missionária assim, cabisbaixo, né? E a missionária olhando assim, mas é o teu marido é pastor? Ele é pastor. Sempre, quando eu vou para o culto, preparo, me organizo, me arrumo, preparo a roupa dele e digo para ele, estou indo na frente para guardar o teu lugar, depois você vai. Ela, mas como assim? E ela respondeu, estou tratando a promessa de Deus como se já existisse. Eu trato meu marido como um pastor, mesmo ele não sendo agora, porque estou profetizando sobre a vida dele algo que vai acontecer lá no futuro. Meu Deus, isso é fé, irmão. Eu falo, eu quero essa fé. Tem muitas coisas que Deus já ministrou no meu coração que Ele daria, eu simplesmente creio pela fé. Lembra quando Jesus ele ressuscita? Ele se apresenta ali junto com os discípulos, ele fala assim, a paz esteja com vocês. Aí aparece um homem que nós conhecemos, chamado Tomé. Quem lembra de Tomé? O Tomé falou o seguinte, eu só creio vendo. E a gente é assim, né? Só acredito vendo. Não acredito nesse negócio, não. Eu preciso ver para crer. Na verdade, muitas vezes a gente é assim, porque é tão impossível que a gente fala assim, eu só acredito vendo. E aí Jesus fala assim, Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram mais, creram. A fé, ela crê
no sobrenatural. A fé, ela crê naquilo que não vê. Mas muitas vezes você só acredita vendo. Onde está o sobrenatural de Deus? Aquilo que você não vê. Fé não é o que você sente, fé é uma convicção. Sabe, tem gente que vem num culto e fala assim, eu não estou sentindo Deus. Mas quem falou que é para você sentir? É para você crer, ter convicção. Eu creio que Deus está aqui, irmão. Talvez você possa não crer, porque você está baseando a tua espiritualidade naquilo que você sente. Tem dias que eu não sinto Deus. É bom, não é bom sentir aquele pelo do braço arrepiando, né? A gente me fala, cara, algo está acontecendo aqui. Estou sentindo Deus. É maravilhoso, irmão. Aí tem dia que não. Deus fala assim, eu quero mover a fé de vocês, não baseada naquilo que vocês sentem. Porque fé é uma convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é uma certeza, não é o que eu sinto. Por isso que eu não posso basear a minha espiritualidade naquilo que eu sinto. Eu preciso firmar a minha fé naquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. No que a palavra de Deus diz ao nosso respeito como igreja. Nos últimos dias, eu, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tem gente que fala assim, mas cadê? Está derramando, irmão. Está derramando. Então a fé é convicção. Repete comigo, fé é uma convicção. Eu tenho convicção, Deus transformou a minha história, transformou a minha vida. Algo que era improvável, Deus foi lá e fez. Eu não via, por exemplo, no começo da minha trajetória, a relação com meu pai era terrível. Terrível. Falei, Deus, isso é impossível, converter o coração dos filhos aos pais, não deveria ser dos pais aos filhos. Porque foi meu pai que me feriu. Então ele que teria a responsabilidade, mas o Espírito Santo falou assim comigo, a partir do momento que você é exposto ao Evangelho, você tem a responsabilidade de mudar a sua história. Não fique esperando pela posição do teu pai. Tem muitas pessoas presas, esperando a posição do outro irmão. Quando você tem o Evangelho dentro de você, é sua responsabilidade de mudar essa história. E Cristo mudou a minha história, e tem mudado até hoje, da minha casa, da minha família, mudando todo o cenário. Mesmo parecendo impossível, porque a gente tem falado, Jesus, ele é especialista em acreditar em projetos falidos. Você fala, não, isso é impossível, isso aqui está falindo. Mas para Cristo, quem crê, verá a glória do Senhor. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, irmão. É promessa de Deus. Agora, voltando lá à terra prometida, Deus havia prometido, te darei uma terra que emana leite e mel. Só que aí Deus prepara o povo dizendo, olha, mas eu prometi, mas vocês precisam ter responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Meditar na palavra dia e noite, que minha palavra não saia da tua boca. Vocês estão aqui comigo? Depois você olha lá, Josué capítulo 1. Porque a gente só, até tatua, né? A gente só foca lá no Josué 1:9. Seja forte, corajoso, não se apavore nesse desânimo. Porque a gente está deprimido, chateado, amargurado. A gente quer ouvir alguém falando isso para a gente. Seja forte, corajoso, não se apavore nesse desanime. Pois eu, Senhor, estarei com você todos os dias. Aí você fica lá. Você parece Superman, né? Nossa, agora estou cheio de Deus. Só pensa nessa parte, mas ali ele está falando o seguinte, olha, eu tenho uma terra prometida que emana leite e mel, mas vocês têm uma responsabilidade. Eu tenho uma promessa, mas a responsabilidade é de vocês quererem viver isso ou não. A promessa é uma terra que emana leite e mel, mas vocês precisam meditar na palavra de noite, e que minha palavra não saia da sua boca. Lembra que Jesus fala? Satanás tenta ele dizendo, se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Não, assim está escrito. Ele não diz, eu estou sentindo. Satanás, eu acho o seguinte, não, vem cá, deixa eu trocar ideia com você. É minha opinião, eu vou dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião. Quem já viu aquele meme que tem um ônibus no meio do trilho, aí passa um trem e joga o ônibus longe? Quem já viu esse meme? Aí coloca assim, né? A sua opinião, o ônibus e a Bíblia. E a Bíblia vem atropelando a sua opinião. Dizendo. Jesus responde, assim está escrito, que não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Quanto mais nós falamos da palavra de Deus, nós criamos um ambiente, nós provocamos milagres. Que a minha palavra não sai da tua boca. E Jesus fala que não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus, ele é fiel para cumprir com a sua promessa, mas você é responsável para você viver essa promessa de Deus ou não.
Então tem muita gente que recebeu palavra de Deus, muitas palavras de Deus, mas não está vivendo essas palavras de Deus. Por quê? Precisa assumir uma fé responsável, uma fé ativa. Já andou ao lado de gente que tem uma fé ativa? Você fica escandalizado. Eu não estou falando de uma fé burra, não estou falando de uma fé negligente, estou falando de uma fé inteligente e sábia. Então, o primeiro ponto que nós vemos da natureza da fé é fé sem ver. Repete comigo, fé sem ver. O segundo e mais maduro que essa fé é a fé sem entender. Repete comigo, fé sem entender. Lembra de Noé? Noé estava lá, tranquilo, aí de repente Deus falou o seguinte: construa uma arca, que eu vou derramar um dilúvio. Mas Noé nunca antes haviam visto um dilúvio. Qual era o lugar que Noé estava, irmão? Noé estava no deserto. Nunca antes havia construído uma arca na vida. Nunca viu um dilúvio, estava no deserto e Deus fala: construa uma arca. Ele nem fez faculdade de arquitetura ou construção civil, de alguma coisa naval para construir uma arca. Deus deu todas as instruções para ele. Ele foi lá e construiu uma arca. Sabe onde? No deserto. Aí você fala: você está louco? Construindo uma arca no deserto, mas aqui nem água tem. Você está doido? Ali é uma fé sem entender. Deus não está dizendo que você vai entender tudo. Vocês estão aqui comigo? Porque às vezes você não se move pela fé porque você quer entender tudo, nos detalhes. Deus, eu só vou me mover se eu entender tintim por tintim, mostro passo a passo. Às vezes Deus te mostra um passo, mas Ele não mostra tudo, Ele mostra só um passo. Depois Ele vai te revelando mais. Imagina, a gente falou, inclusive nos domingos passados, imagina se Jesus dissesse assim para você no começo da tua jornada: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aí os caras, Jesus não fala isso no começo do ministério. Jesus fala: vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Se Jesus chama você logo no começo para morrer, tomar a cruz, você não vai. Imagina se Jesus mostrasse em detalhes como seria a sua vida. Ó, você vai sofrer, vai doer, vão te trair, vão te julgar, vão dizer mentiras ao teu respeito. O que você falaria? Está doido? Quero não, estou fora. Você não ia, irmão. Então Deus não chama você para entender tudo, mas Deus chama você para assumir uma fé sem entender, que não é desprovida de inteligência, muito menos de poder. Ele está chamando você para algo sobrenatural. Ele está dizendo: não é para você entender tudo, apenas creia que eu vou fazer, meu amigo. Quantas palavras, quantos projetos, quanta coisa Deus já tem falado ao teu respeito, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aí você fala: não, é impossível, não tenho dinheiro suficiente para fazer isso, não vai fazer aquilo. Aí você fica o quê? Calculando, né? Ali, aquilo que Deus vai fazer. Então, primeiro, assumir uma fé sem ver. E segundo, uma fé sem entender. Deus não fala para você entender tudo, Ele simplesmente pede para você dizer como Maria falou: cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Não sei como, não vejo, mas eu creio, porque Romanos diz: o Espírito que está dentro de nós testifica que há um Espírito que clama: Abba, Pai. Aqui que está o ponto. Aqui que está o ponto. A gente crê, a gente tem falado e orado: Deus, o Senhor vai levantar uma igreja, pessoas, homens e mulheres nessa cidade, que vai transformar pessoas com o poder do Evangelho. Tem gente que bateu e falou assim: ah, vocês não, aquele ali, não. Aquele ali, não, impossível. Cidade Taboão da Serra, São Paulo, Embu das Artes, não. Mas quanto mais a gente alimenta essa fé poderosa e inteligente, mais o Senhor derrama sobre o teu povo para avançar cada vez mais. E nós cremos nisso, cremos no sobrenatural. Então trate a promessa de Deus como se ela já existisse. Amém, irmãos? Eu anotei aqui um ponto importante. Tem um pouquinho de ciência, mas eu vou trazer aqui para a palavra. O processo, quando uma mulher ela engravida, né, durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo do órgão genital da mulher através do colo do útero e percorre o útero até as trompas. Muitos morrem nesse processo. Outros continuam seu percurso a caminho do óvulo. Ao encontrá-lo, tenta fecundá-lo. Apenas um deles consegue acessar o óvulo, que impede a entrada de outro
espermatozoide. Olha só, o fato de você estar aqui, irmão, porque muitos morreram no percurso e quando você entrou no óvulo, não permitiu com que outro entrasse no teu lugar. Deus permitiu que você estivesse aqui por conta... você viu até a ciência explicando a fé de Deus. A palavra semente, ela vem da palavra sêmen. Então, o sêmen do homem, ele é uma semente. Assim como a gente pega uma fruta, come, tem sementes, a gente semeia na terra. E ali vai gerar o quê? Uma fruta, uma árvore. Então, todo o processo, ele tem um pequeno começo. E nunca um grande começo. Mas muitas vezes a gente quer algo já, né? Não, tem que ter condição financeira, tem que ter uma estrutura, tem que ter pessoas. Mas a gente que plantou a igreja, a Reino, aqui em Taboão da Serra, não tinha nada disso. A gente não tinha dinheiro, ainda não tem ainda, né? Mas estão profetizando para ter mais recursos. Não tem dinheiro, não tem estrutura, né? Você vê, a gente investiu, né? Um pouquinho aqui, colocou um projetor, umas luzinhas aqui, né? Um ar-condicionado, já tinha um ar-condicionado, glória a Deus, aleluia. Mas percebe, a gente não tem que se mover debaixo, assim, não tem que ter algo, já tem que ter uma estrutura, tem que ter dinheiro, tem que ter recursos. Não, simplesmente Deus deu uma palavra, nós viemos para Taboão da Serra, semeamos, estamos regando, estamos cuidando, para que essas sementes, elas se tornem uma árvore forte, e elas começam a dar frutos, e esses frutos são expansão. A igreja, ela está expandindo, ela vai ser enviada para outros lugares, meu irmão. Se você fizer parte disso, glória a Deus, aleluia. Então, sempre um grande projeto, ele sempre tem um pequeno começo. Vocês estão aqui comigo? Pequeno começo, valorizar os pequenos começos para que Deus coloque você em coisas maiores e grandes. Para que quando você chegar naquela coisa grande, você olhe e volte, olha de onde Deus nos tirou. Para você valorizar os pequenos começos. Eu lembro que um pastor contou uma história muito interessante. Ele falou o seguinte, que tinha um rapaz que engraxava sapato numa das ruas lá da Colômbia. É uma história real. E aí ele começou a engraxar o sapato ali do cara, e o cara gostou dele, chamou o engraxate para trabalhar para ele. Ele tinha uma empresa de plantações. E sempre que esse proprietário, ele ia plantar alguma coisa, ele semeava na terra e orava: Deus, isso é para o Senhor, isso é para o Senhor. Ele fez isso durante muitos anos. Só que esse homem morreu. Mas antes de morrer, ele passou todos os bens para aquele engraxate, que agora era o proprietário, era o herdeiro de toda a herança daquele homem. E sabe, aquele homem engraxate, que era engraxate, ele se tornou mais poderoso, mais próspero do que aquele seu antigo senhor. E sabe de uma coisa? Ele construiu uma casa gigante, e aí todas as vezes que ele se esquecia de quem ele era, Deus fazia ele descer até o porão da casa, ele vestia a sua roupa de engraxate, e ele se ajoelhava e orava dizendo: Senhor, nunca me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. Percebe que ele buscava sempre valorizar os pequenos começos. Então, quando ele valorizava os pequenos começos, ali, sempre Deus abençoava e prosperava mais ele. Então, a gente precisa aprender a valorizar os pequenos começos na nossa jornada. E a gente vê aqui, dentro dessa estrutura da formação do ser humano, que é você, o primeiro a surgir na ciência diz que é o tubo neural que formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Depois, no centro formará o coração, porque o coração ele bombeia o sangue para a formação dos membros do corpo. Então, o primeiro órgão a ser gerado, formado dentro do ser humano, de você, é o seu coração. O coração ele bombeia o sangue, faz o sangue chegar nesses outros lugares para fazer a formação dos membros. Isso é o corpo, irmão. Isso é o corpo, é a formação. Começa ali pequeno, né? Vai cuidando, tratando, alimentando para aquilo se tornar algo muito maior e saudável. Amém? Então, muitas coisas nós não vemos, mas não é para você ver, porque a fé, ela consiste na convicção. Então, eu sou o tipo de pessoa, como eu sempre falei aqui, tem pessoas novas que nunca ouviram isso, eu lido com muita dúvida. A incredulidade muitas vezes bate a porta do meu coração, na mente, para me fazer duvidar de N coisas. Você abre lá, Mateus capítulo 11, vai falar de João Batista, né? João Batista, ele estava preso, e lá na prisão, ele manda perguntar se Jesus era o Messias, ou eles tinham que esperar outro.
Imagina João Batista, que nós falamos domingo passado, batizado em graça, filho de Isabel, filho de Zacarias. Aquele que mesmo diz, eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália desse homem, que ele cresça ou diminua. Tanto que confundiram João Batista com o Cristo, dizendo, você é o Cristo, porque a sua mensagem é parecida. Ele fala, não, eu não sou o Cristo. Mas quem é você? E ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu fui chamado apenas para preparar o caminho do Senhor, mas eu não sou o Cristo. Imagina, se ele fosse órfão, o que ele diria? Eu estou gostando dessa ideia de ser Cristo. Eu sou o Cristo. Ele poderia ter adquirido a identidade de uma outra pessoa, passando a ser quem ele não era. Ele poderia ter feito isso, porque as pessoas confundiram ele com Cristo. Vocês estão aqui comigo? Então tem tanta gente, irmão, se passando por outra pessoa, querendo ser aquilo que ela não é. Mas a verdadeira identidade é quando você para de ficar tentando ser quem você não é e assume a identidade que Deus fez você para ser e fazer. E Jesus conta uma parábola falando sobre isso também. Havia uma figueira plantada na vinha. Aí você se pergunta, mas o que uma figueira estava fazendo na vinha? Quem já viu essa parábola de Jesus? Só você? Alguém mais ouviu essa parábola? Havia uma figueira plantada na vinha. Aí você pergunta, o que uma figueira estava fazendo na vinha? Para todos os lados que aquela figueira olhava, só tinha uva. Para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Ela olhou, todo mundo dando uva, e ela olhou para si e falou, mas espera aí. Então, a moda é dar uva? Então, o sucesso, ser bem-sucedido, é fazer o que todo mundo está fazendo? Aí teve uma outra cena, Jesus foi até uma figueira pegar um figo, e não tinha figo, tinha o quê? Folhas. Sabe, tem muita gente anunciando folhas para esconder a falta de fruto. O problema da figueira não era a falta de fruto. O problema da figueira era ela querer dar um tipo de fruto que ela não foi criada para dar. Todo mundo dando uva, e a figueira querendo viver uma vida dando uva. Até que a revelação de Cristo mostra para você quem você é. Se alguém precisar de uva, vai até uma videira, mas quem precisar de figo, vai até uma figueira. Ou seja, Deus colocou algo em você que só você pode dar. Você não foi chamado para fazer o que todo mundo está fazendo. Você não foi chamado para produzir frutos que todo mundo está produzindo. Deus colocou algo específico dentro de você, que só você pode dar para abençoar todo o corpo. Porque tem um dando uva, outro dando laranja, outro dando maçã, outro dando, qual outra fruta aí, gente? Morango. E a gente vai trocando. Fala assim, pô, estou comendo muita uva, não dá para comer muita uva, me dá um pouco de maçã aí. O quê? Compartilhar. A gente compartilha o que cada um carrega. Imagina se todo mundo desse uva aqui. Vocês estão entendendo essa linguagem, gente? Imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa. Imagina se todo mundo aqui fosse pastor. Não tinha ninguém para pastorear. Não tinha ninguém para profetizar, não tinha ninguém para evangelizar, todo mundo fazendo a mesma coisa. Imagina. Isso não é igreja. Isso é um gueto. Né? Já viu igreja de roqueiro? Já viram igreja de roqueiro? Igreja do surfista, já viram isso? Igreja de... Aí você fala, meu Deus, cara, eu não acredito nesse tipo de igreja, porque vira um gueto. Porque eu já fui igreja de roqueiro, todo mundo de preto. Aí eu estava com camiseta branca, aí eu falei, meu Deus, devia ter vindo de preto, que só ando preto, né? Aí todo mundo falando do mesmo jeito, todo mundo usando o mesmo tipo de roupa, aí você fala, cara, isso para mim é um gueto. A igreja de Jesus não é um gueto, a igreja de Jesus é um corpo formado por pessoas diferentes, de todos os tipos. Isso é igreja. Onde cada pessoa gera um tipo de fruto específico na jornada. Mas vamos finalizando aqui. Eu quero que você vá lá no versículo 36, para eu fechar. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou.
Deixa eu continuar aqui a passagem bíblica. Apagou aqui o meu. Versículo 39. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Olha lá. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, ou foi cheia do Espírito. Isabel então foi cheia do Espírito e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da salvação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aqui está narrando a visita de Maria a Isabel. Olha só o contexto. Maria era inexperiente na maternidade, era inexperiente no casamento. Ela era jovem, foi dada em casamento a José, e aí concebeu o Espírito Santo sem estar casada. Já é algo extremamente milagroso, né? E aí o que acontece? Ela não tem experiência com casamento e também não tem experiência com maternidade. Agora, Isabel já era casada há muitos anos. Vocês estão aqui comigo? Muitos anos, e Isabel já estava gerando algo, já estava gerando João Batista, ou seja, já tinha uma experiência com a maternidade. Então Maria vai até a casa de Isabel, é tipo assim: Isabel, eu sou inexperiente no casamento, sou inexperiente na maternidade, e eu vou ficar aqui contigo, e eu quero que você me ensine tudo o que você aprendeu na tua jornada. Sabe quanto tempo Maria ficou com Isabel? 3 meses. Então ela tinha se retirado 5 meses ali, se guardando, mais 3 meses são 8. E aí, próximo já de gerar, ou seja, ela auxiliou também ali Isabel, né? Talvez pode ter auxiliado ali no parto, alguma coisa assim do tipo, para aprender como que era a questão de ser mãe e ser esposa. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que Isabel sabia que Maria carregava alguém maior do que João Batista. Maria carregava Jesus. Jesus significa salvação. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Jesus significa salvação. Então Maria, ela simplesmente submete ao discipulado de Isabel, que carregava João Batista, a ponto de ensinar: me ensina o que você carrega, Isabel. Porque Isabel sabia que Maria carregava algo maior do que ela carregava. E simplesmente Maria se coloca debaixo do discipulado de Isabel, ali, dizendo: me ensina. Eu carrego alguém maior do que João Batista, mas eu quero honrar a sua vida, porque você tem mais experiência do que eu. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que às vezes a gente se acha tão autossuficiente por questão de idade, questão de cursos que nós fazemos, experiências que nós tivemos, mas nós vemos ali uma mulher que carregava alguém muito maior do que João Batista, se submetendo ao discipulado, dizendo: me ensina. Então, para que haja uma manifestação do Espírito Santo em nosso meio, o que não precisa ter, sabe o que na nossa vida? Autossuficiência. Muitas vezes a gente é muito autossuficiente. Não, eu sei, eu conheço, tenho muitos anos de igreja, já sei como é que é, já sei como funciona. E aí o coração endurece e gera, sabe o que? Incredulidade. Sabe, voltando lá a João Batista, que estava na prisão, ele duvidou de Jesus, que Jesus era o Messias. Manda dizer a Jesus se ele é o Cristo ou nós temos que esperar outro. Aí você para e pergunta: mas como que João Batista me faz esse tipo de pergunta? Se Jesus era o Messias e tinha que esperar, ou se tinha que esperar outro. Talvez a gente lendo fala assim: não, eu não faria o que João Batista fez. A gente faz quase todo dia. Por quê? Porque a incredulidade, ela toma lugar no nosso coração e gera, sabe o quê? Coração endurecido. E aí a gente já não crê mais, a gente começa a duvidar do sobrenatural de Deus. Não, eu estou com depressão, estou com ansiedade, não tem mais jeito para a minha vida não. Olha o que está acontecendo, não tem mais jeito não. Olha, está acontecendo isso, assado, não tem mais jeito para a minha vida não. Mas a Bíblia diz: quem crê, verá a glória do Senhor. Mas é uma fé ativa, irmão. Eu não estou falando de você, não, eu creio em Deus, tal, mas que fé é essa, cara?
Está falando de uma fé ativa, uma fé que responde ao Evangelho. Sabe, muitas vezes baseia, o ambiente tem que ficar favorável. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, mas quando Deus quiser, Ele me salva. Se for da vontade do Senhor, eu vou para a igreja. Já viu gente falando isso? Não, vai chegar o tempo de Deus, Deus sabe o meu tempo, mas seu tempo é agora. O reino de Deus, quando fala assim, Jesus pregava o Evangelho do reino, não é para esperar, é agora. Não tem esse negócio, não, mas deixa as coisas melhorarem, deixa as coisas favorecerem. Não é um ambiente favorável. A fé, ela prospera no desconforto, a fé, ela prospera em ambientes, em circunstâncias que você não espera, que não são agradáveis. É nesse lugar que de fato a nossa fé ela é provada também. Se nós de fato amamos, se nós andamos com o Senhor. É nesse lugar, irmão. É nesse lugar que o Espírito Santo está nos levando neste tempo, nessa geração. Sabe que Jesus fala? Que devido à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que está acontecendo? Muita gente está se esfriando. Sabe de quem são esses muitos? Não é o pessoal de fora, é o pessoal de dentro. Por conta da iniquidade, a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Ali diz, muitos, mas não todos. Muitos, mas não todos. Eu não sou todos. Então é nesse lugar que Deus quer nos colocar. Sabe, eu tenho falado, já faz uns 2 anos, que 2 coisas estão acontecendo agora. Sabe o quê? A multiplicação da iniquidade está esfriando o amor de muitos, mas também a Bíblia nos promete o derramar do Espírito Santo. Ou seja, nesses últimos dias, está havendo o derramar do Espírito Santo, mas por outro lado está havendo a multiplicação da iniquidade. Os dois estão acontecendo. Está aumentando o fervor, aumentando a profundidade, mas também está aumentando a frieza, a apatia de pessoas. Qual lado você quer ficar? Só não haverá espaço para ficar em cima do muro, porque algumas pessoas falam, né, até o muro é do diabo. Sabe, eu vi uma fala de um irmão, para finalizar. Ele falou, cara, quando eu lido com quente, uma pessoa quente ou uma pessoa fria, fica claro para mim. Ela deixa claro, cara, eu sou frio. Aí o outro, eu sou quente, está claro. Quando Jesus fala assim, eu tenho vontade de vomitar morno, porque o morno ele não sabe se ele é quente ou se ele é frio. Aí ele fica na indecisão, ou seja, é um órfão, está indeciso. Uma hora ele é quente, outra hora ele é frio. Aí Jesus fala assim, cara, decide. Se você é quente, se você é frio. Se você for frio, eu vou tratar você como uma pessoa fria. Agora, se você é crente, eu vou tratar você como uma pessoa crente. Agora, se você é morno, não dá. Deixa claro para Jesus. Eu estava assistindo uma série, um episódio de The Chosen. Quem já assistiu The Chosen aqui? Meu Deus, cara, se você não assistiu, onde você estava, cara? Pelo amor de Deus, The Chosen é maravilhoso. Tem a cena da Maria. A Maria começa a entrar em crise de identidade. Vocês viram essa cena? Na temporada 2? Alguém já viu aqui? Alguém já viu, gente? Oh, por favor, não deixe sozinho aqui, não. Aí a Maria está lá, né, com os discípulos, Jesus está rindo, de repente, dá um negócio nela, e aí ela começa a querer desejar voltar a ser quem ela era. E ela volta, decidida, eu vou voltar, e voltou a ser quem ela era. Aí ela estava lá no mundão, e ela dava aqueles relances, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deveria estar lá com Jesus e tal, mas vamos ficar aqui, já pisei em tudo mesmo, vamos fazer o que tem para fazer. Sabe o que acontece? Pessoas ficam em conflito na mente. Quando elas estão no mundo, elas não conseguem pecar direito. Elas ficam com a mente sempre, a igreja, a palavra de Deus, os irmãos e tal. Aí quando ela está na igreja, ela não consegue, porque ela fica pensando no mundo. Você viu que a mente fica em conflito? Isso demonstra uma mente, como a Bíblia fala, uma mente dúbia, ou um coração dobre, inconstância. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe se ela é quente ou se ela é fria. Então ela fica em conflito. Uma hora ela está quente, outra hora ela está fria, e ela fica ali, morna. Morna, quando Jesus fala morna, ele está falando de uma cidade que era uma cidade turística, que era comum às águas quentes. Então quando ele fala assim, tem vontade de vomitar, porque ele faz uma alusão do que acontecia naquela cidade, para falar algo que, cara, está morno. Alguém já bebeu algo morno? Você sabia que água morna, ela provoca vômito? É. Jesus pegando algo do nosso contexto, dizendo, olha,
Cara, ou você é quente ou você é frio, meu amigo, decide. Porque se você for quente, vai estar claro, eu vou saber lidar com você. Se você for frio, vai estar claro, eu vou saber lidar com você. Agora, morno, não consigo lidar. E onde Deus quer nos levar? Ao fervor do Espírito, irmão. Ao fervor do Espírito, da profundidade na palavra. É algo que a gente tem falado constantemente, sabe? Constantemente. Uma fé que prospera, uma fé que ela prospera em meio às dificuldades. E nós vemos aqui claramente, para a gente finalizar, uma fé que ela é gerada no impossível. Não fique esperando momentos favoráveis, bons, para que você faça alguma coisa. Comece agora, sem recursos, sem pessoas e sem estrutura, que Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um possível. Não cultive uma fé para você ver, cultive uma fé sem ver. E não cultive uma fé que assim, eu quero entender tudo. Não, é cultivar uma fé sem entender. Sem entender, como a gente falou aqui, uma fé sem entender, não é algo desprovido de inteligência. Pelo contrário, é uma fé depositada na palavra que Deus já liberou sobre nós. É nesse lugar que Deus quer que a gente entre. Amém, queridos? Que você tenha essa mesma fé de Maria, de dizer assim para o Senhor: cumpra-se a tua palavra, Senhor. Humanamente eu não tenho capacidade de viver isso, mas eu creio na tua palavra e eu quero responder ao que o Senhor liberou sobre a minha vida. Amém, irmãos? Quantos querem entrar nesse lugar? Quantos aqui querem ter uma fé igual de Maria, de dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Nesse lugar, cara. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.